Oi gente, tudo bem? Aqui é o Felipe e depois do flop que foi o último vídeo sobre macete de porcentagem, eu resolvi mudar o disco e fazer um vídeo sobre redação. Então a gente vai falar agora sobre a estrutura de uma redação nota 1000. Essa estrutura não foi eu que criei, não foi o seu professor de redação, e sim a cartilha do Enem, a cartilha lá de redação que o INEP publicou. Vamos lá, vi até um pouco pro lado porque eu vou colocar uns esquemas aqui, porque hoje eu tô com preguiça e vai ser tudo na pós-produção mesmo. Parágrafo introdutório, o que ele precisa ter? Primeira coisa, contextualização do tema. O que é isso? Muita gente tem medo da contextualização porque elas pensam assim: eu tenho que achar alguma coisa, algum fato histórico, algum filósofo, algum sociólogo que fale exatamente sobre o tema que essa redação está me propondo. E gente, isso é mentira. Eu acho que essa parte da contextualização no parágrafo introdutório é a parte que você pode ser mais criativo na sua redação. A grande sacada que o Enem quer de você é que você consiga fazer uma relação. Então, mesmo que seja uma coisa que você considera distante do tema, se você conseguir relacionar de uma forma coesa, ótimo, já valeu. Um exemplo foi uma última redação que eu fiz no curso de redação, que era sobre a importância da inclusão da tecnologia nas escolas, na educação. E aí eu comecei o meu parágrafo introdutório com o livro A Menina que Roubava Livros, porque eu fiz uma relação com o fato de que o livro é retratado no período da Segunda Guerra Mundial e ela não tinha acesso a nenhum instrumento de aprendizado e tudo mais, e aí ela sentiu a necessidade de furtar livros de uma biblioteca privada. E eu fiz uma relação no sentido de que atualmente a gente tem inúmeros instrumentos de aprendizado, mas que esses instrumentos não são aplicados da maneira correta nas escolas, eles não são inseridos da maneira como deveriam. A dica aqui, até a crítica também, é que as pessoas querem tornar esse processo de escrever muito mecânico. Então pensam assim: a redação do Enem tem que ter uma contextualização, então eu vou abrir essa lista aqui na internet com várias contextualizações possíveis, vou abrir essa lista aqui com várias citações, sendo que você esquece que você precisa se dar o trabalho de pensar na relação que aquilo vai ter. Você não pode colocar qualquer coisa lá, mesmo que seja relacionada ao tema, e colocar um ponto seguido e prosseguir com o tema. Então, sei lá, você estava falando da Revolução Industrial. Porque no período da Revolução Industrial, blá 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 blá, ponto. Hoje no Brasil, não. Você não pode fazer isso, porque o corretor vai entender que você não fez uma relação, você não contextualizou tema nenhum. Por isso que você precisa de conectivos, de expressões conectivas entre a sua contextualização e o seu tema. Então você coloca assim: analogamente, paradoxalmente, paralelamente à afirmação de tal pessoa, sob esta perspectiva, sob tal ótica. Esse tipo de expressão para que você consiga conectar e mostrar: olha, eu estou fazendo uma relação entre isso que eu coloquei aqui, esse contexto histórico que seja, com o tema que está sendo apresentado para mim. Eu estou aqui com essa cartilha do Enem, que tem alguns exemplos de redação nota 1000, só que elas são de 2017, lá sobre o tema da inclusão dos surdos na educação. E aí esse daqui é do Alan de Castro Nabor, tirou nota 1000. Ele começou assim: sob a perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino, todos os indivíduos de uma sociedade democrática possuem a mesma importância, além dos mesmos direitos e deveres. Essa foi a contextualização dele, então ele usou uma frase de São Tomás de Aquino. Daí olha como ele vai conectar isso ao tema da inclusão dos surdos. No entanto, conectivo, percebe-se que no Brasil os deficientes auditivos compõem um grupo altamente desfavorecido no tocante ao processo de formação educacional. Como vocês puderam perceber, ele fez uma contraposição. Ele falou: São Tomás de Aquino falou basicamente que todos têm que ter os mesmos direitos, mas contraditoriamente no Brasil os surdos são deixados de lado. Basicamente foi isso que ele quis dizer. E você também vai fazer a mesma coisa com a sua contextualização. Ou você vai contrapor a ideia que você apresentou, ou então você vai corroborar essa ideia. Segunda coisa, exposição do tema. Essa é a parte mais rápida, é basicamente quando você termina essa relação que você fez com a contextualização, porque aí você vai estar mostrando que você saiu lá do seu contexto histórico, da sua frase de filósofo, e chegou no tema que a redação te propôs. Então, voltando aqui para a redação do Alan, quando ele fala assim: no entanto, percebe-se que no Brasil os deficientes auditivos compõem um grupo altamente desfavorecido no tocante ao processo de formação educacional. Ele basicamente reproduziu o tema que foi proposto, fazendo a relação dele com o contexto, né, do São Tomás de Aquino, e nisso ele já deu a entender que ele entendeu qual era o tema da redação, que ele entendeu sobre o que é para ele falar. Agora vem a parte mais importante do primeiro parágrafo, se não a parte mais importante do seu texto,
que é a sua tese. Eu gosto de explicar a tese, gente, como o seu posicionamento, o que você pensa sobre o tema, porque até agora você estava mostrando um contexto histórico que não é seu, você estava falando sobre o tema que foi a redação que te propôs, então essa é a hora de mostrar o que você pensa sobre esse tema, o que você acha, qual é o seu posicionamento crítico em relação ao tema que foi proposto. Sem contar que é sobre a tese que você vai discutir nos seus 2 parágrafos de argumentação, porque na estrutura do Enem, vamos voltar aqui para o quadradinho, você tem o parágrafo introdutório, você tem a argumentação, que você tem geralmente 2 parágrafos de argumentação, e a proposta de intervenção. Então a sua tese vai ser o que você vai discutir nesses outros 2 parágrafos de argumentação. E agora vem uma parte importante que muita gente não se atenta, mas que ela é até óbvia, que é que a sua tese ela precisa ser bifurcada. Você precisa ter 2 opiniões, 2 pontos de vista sobre aquele tema que te foi proposto, porque você vai precisar discutir 2 parágrafos de argumentação e você não pode discutir a mesma ideia em cada um dos parágrafos. Então você precisa apresentar 2 problemas para poder discutir em 2 parágrafos. Olha a tese do Alan. A gente vai usar só a redação dele hoje. Nesse contexto, torna-se evidente a carência da estrutura especializada no acompanhamento desse público, essa é a primeira opinião, bem como a compreensão deturpada da função social deste. Esse é o segundo ponto. Então, no primeiro parágrafo da argumentação dele, ele vai discutir a carência da estrutura para atender os surdos. E no segundo parágrafo, ele vai discutir a questão do preconceito, que ele falou da compreensão deturpada da função. Você vai fazer a mesma coisa, você vai fazer esse exercício assim, pegou uma redação para fazer, você vai colocar ali do lado tese, e aí 2 pontos. Opinião 1, você coloca o que eu penso sobre isso, tarará. E aí você coloca opinião 2, o que eu penso sobre isso, tarará. Você vai sempre precisar pensar em 2 coisas. Se você não fizer isso, gente, seu texto não vai tirar uma nota boa. Sinceramente, sendo muito sincero, não vai. Porque a cartilha do Enem pede isso. Se você pegar todas as redações de nota 1000, todas seguem a mesma estrutura. Se você quiser ser especial e fugir dessa estrutura, não vai dar certo. Você vai tirar uma nota baixa e eu tenho certeza que não é isso que você quer. Como eu já falei pra vocês, nesses 2 parágrafos vocês vão discutir os problemas que vocês apresentaram na tese de vocês. Como é a estrutura de um parágrafo de argumentação? Bem rapidinho. Você vai começar com o tópico frasal. Esse tópico frasal nada mais é do que uma frase que vai retomar a sua opinião, a sua tese sobre o tema. Então você só vai colocar lá com outras palavras, assim. Você estava falando sobre a ineficiência do Estado, você coloca. É indubitável que o Estado falha no cumprimento de seu dever constitucional de garantir o direito tal. Segunda coisa é o conteúdo sociocultural produtivo. Essa é uma parte que muita gente tem... Na verdade, não é que muita gente tem dificuldade em colocar o conteúdo sociocultural produtivo. Muita gente tem dificuldade de colocar ele da maneira correta. Tanto que você vê por aí muitos apostila de citações para o Enem, lista de citações de filósofos para o Enem. As pessoas já entendem que você precisa colocar uma frase, uma ideia de algum pensador, algum estudioso que possa embasar a sua argumentação sobre aquele tema. Mas o que muita gente não se atenta é que você precisa pegar essa frase, essa afirmação que você colocou e interpretar. O que acontece muito é que as pessoas colocam a frase e deixam ela solta no parágrafo. Então, por exemplo, você coloca de acordo com Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Ponto. A educação no Brasil sofre, entendeu? Você não faz a relação com a frase. Seria necessário que você colocasse sobre o olhar do ilustre educador. Entende-se que a educação é fundamental como instrumento de mudanças sociais, visto que tarará, e aí você vai colocar a sua argumentação, né, o seu ponto de vista crítico, mais embasado pelo pensamento, pela frase de um outro autor, de um filósofo, de um sociólogo. E aí o terceiro e último ponto é o indício de autoria. O indício de autoria nada mais é do que isso que eu acabei de falar, é a sua argumentação, é o seu ponto de vista para defender a tese que você apresentou. Quando a gente vai fazer o nosso parágrafo de argumentação, é importante ter em mente que a gente precisa responder as seguintes perguntas. O que eu penso sobre isso? Quais são as minhas críticas em relação a esse tema? De que forma eu posso provar que isso é verdade? Então, qual conteúdo sociocultural você vai utilizar de uma pessoa renomada para provar que o que você fala tem fundamento? E o mais importante, o que isso acarreta? Eu acho que isso também é uma coisa que muita gente esquece. Quando você recebe uma redação, uma correção de redação dizendo que o seu parágrafo está muito expositivo, muito provavelmente é porque você esqueceu de colocar
O que a sua crítica acarreta? Quais são as implicações do problema que você está apresentando? Sobre propostas de intervenção, eu já fiz um vídeo completo e você pode você pode assistir ele clicando no card aqui em cima. É isso, eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se sim, deixem um like aí embaixo porque é muito importante, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e recomenda para mais pessoas. Se você tem interesse em receber as próximas dicas, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque não adianta nada ficar inscrito sem ser avisado quando sair um vídeo novo. É isso e eu te vejo no próximo vídeo.